Olá, Creator, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Profissão Creator. Hoje nós estamos aqui com a doutora Joyce, que é enfermeira esteta, especializada em harmonização facial, que vai trazer aqui pra gente muitos insights de empreendedorismo, de criação de conteúdo e como ela transformou a sua carreira até hoje. Vamos lá? Oi, doutora Joyce, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar, né, sua história com a gente. Estamos muito felizes que você topou o convite. E para começar, eu queria saber, assim, um pouquinho do início da sua trajetória, como você se tornou a doutora Joyce, né, de qual foi o seu caminho até se tornar a doutora que você é hoje. É um prazer estar aqui, fico muito feliz e honrada pelo convite. E a minha trajetória começou quando eu tinha apenas 13 anos, que eu iniciei a busca, né, por uma independência. Eu comecei a trabalhar muito nova na feira, na barraca de pastel, que foi o emprego que eu consegui na época, e eu queria muito ter uma independência. Então, comecei a trabalhar ali, fiquei um tempo, depois trabalhei em outras empresas, como no Burger King. Depois do Burger King, eu fui ajudar minha mãe na loja que ela abriu, depois de muito tempo, que era um sonho dela. E ali eu aprendi muito sobre empreender, vendo a minha mãe empreender. Nessa época, eu decidi cursar uma faculdade e eu queria muito ir para a área da saúde. E o meu curso escolhido foi enfermagem. E tem até uma história bem engraçada em relação a isso. Eu estava no último ano do ensino médio e eu fui buscar por cursos para me realizar antes de terminar o ensino médio. E chegando lá na escola, né, eu estava decidida a fazer radiologia, só que por não ter a idade indicada, eu não consegui me matricular. E eu perguntei para eles, né, qual curso eles tinham que eu podia me matricular. E eles falaram que tinha o auxiliar de enfermagem. Falei, eu vou sair daqui matriculada nesse curso. Então, cheguei lá no primeiro dia de aula e eu falei, meu Deus, o que faz o auxiliar de enfermagem? Eu não sabia o que fazia. E foi quando a ficha caiu. Eu falei, eu vou ter que cuidar de pessoas, vou ter que dar banho, trocar fralda. E foi onde eu falei assim, já tô aqui, vou ter que ir até o fim. E pesquisando, né, sobre a área, eu decidi que quando eu terminasse o curso, eu iria fazer a faculdade. Então, consegui uma bolsa, iniciei a faculdade. Nessa época eu ainda trabalhava com a minha mãe na loja e comecei a fazer vários bicos para complementar a minha renda, né? Eu trabalhava com ela ali ganhando pouquíssimo por mês, então todas as oportunidades que eu via que iria me trazer uma renda maior, eu agarrava. Então, vendia semijoias, bijuteria, maquiagem, tinha muita facilidade com a maquiagem, que era algo que eu amava muito. Então, minha irmã, ela, na época, ela abriu um salãozinho de cabeleireiro e ela fechou uma noiva. E ela falou, Joyce, como você tem facilidade de maquiar, você vai maquiar essa noiva? E eu fiquei sem entender. Então, ela me jogou lá para atender essa cliente. Eu falei, opa, vou ter que fazer acontecer. Então, com o que eu tinha, com os materiais que eu tinha, eu maquiei a noiva, ela amou. E eu lembro que eu ganhei R$50 para fazer esse serviço. Eu falei, opa, é isso aí mesmo que eu vou fazer. Então, eu comecei a pesquisar, a investir, comecei a comprar maquiagem. Na época, me cadastrei na Mary Kay para me comprar mais barato e fazer a minha maleta de maquiagem e fui atendendo uma cliente ali, outra aqui, e foi nessa época que eu comecei a gravar tutoriais de maquiagem. Nunca tinha feito curso nenhum, era uma pessoa que eu tinha muito interesse, né? Então eu buscava aprender, tinha muita facilidade. E eu comecei a ficar ali conhecida na cidade, que é na cidade de Rio Grande da Serra. As
pessoas foram me conhecendo porque eu era bem destemida, postava no Facebook, no Instagram, vídeos, tutorial, ensinando as pessoas como se maquiar, postando antes e depois do meu trabalho. E foi aí que deu um boom ali na minha vida. Eu falei, opa, eu tô ganhando mais dinheiro fazendo maquiagem, empreendendo, do que no meu trabalho. Então, eu vou focar nisso. Então, nessa época, eu abri uma lojinha de semijoias e acessórios e, no fundo, eu montei o meu ateliê de maquiagem. Então, eu empreendia nesses 2 ramos, né? E também fazia a minha faculdade. Então, eu trabalhava de dia e ia correndo para a faculdade à noite. E no meio da faculdade, eu pensei em desistir porque eu tava dando muito certo na maquiagem, era algo que eu gostava muito de fazer, tava ganhando dinheiro, e eu falava, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu sentia algo dentro de mim falando pra não desistir da sua faculdade. E hoje eu sei que era Deus falando pra mim continuar. E mesmo diante de todas as dificuldades que eu tive, cursando, né, a faculdade, eu não desisti, eu continuei. Eu lembro que em um dia que eu tava assim muito triste, muito abalada, pensando em desistir, porque não era aquilo que eu queria pra minha vida, eu cheguei na faculdade e a professora estava dando uma aula de especializações que o enfermeiro poderia seguir. E foi quando ela falou para mim, falou, né, para todos os alunos que o enfermeiro ele poderia seguir na área da estética. Foi uma das especializações que ela citou. Quando ela falou isso, eu dei um grito na sala, eu falei, é isso que eu vou fazer. Todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo, nossa, que louca, tipo, cursar enfermagem pra fazer estética. Aí eu falei, nossa, é isso. E aquilo pra mim foi a luz no fim do túnel. Eu falei, vou finalizar minha faculdade. Se nada der certo na maquiagem, eu tenho um plano B. Então eu falei, isso me deu forças pra continuar. Então, eu continuei, finalizei minha faculdade, tava bombando na maquiagem, ganhando dinheiro, porque assim, eu era super nova, 18 aninhos ali, 18, 19 anos, mais ou menos, que eu tava ali no auge, né? Quando eu finalizei minha faculdade com 20 para 21 anos, porque eu entrei bem mais nova na faculdade, eu sou adiantada 1 ano. Nossa, você terminou bem cedo. Eu terminei né? cedo, e foram 5 anos. nossa, Joy, muito legal. E é bem difícil nessa fase de trabalhar, estudar, né? E às vezes dá um sentimento de vontade de desistir mesmo, mas no final a gente sempre entende, né? Que Deus tem um propósito mesmo para todas as dificuldades que a gente passa nesse caminho. Mas me conta, né? Você decidiu ser enfermeira esteta e às vezes surge alguns comentários das pessoas, né? Tipo, nossa, você fez enfermagem, mas não tá na área. Como foi pra você fazer essa transição, né? Pra hoje ir pra área da estética mesmo, como enfermeira? Quando eu vi que através da enfermagem, da faculdade que eu fiz, eu poderia me especializar numa área onde fosse me dar o mesmo prazer que eu tinha maquiando, eu falei, meu, é isso. É isso que Deus colocou nas minhas mãos como chamado, né? Eu vou continuar proporcionando para os meus pacientes uma transformação, só que numa área diferente, né? Então, eu comecei a me especializar, fiz minha pós-graduação, fiz diversos cursos. Eu saí do meu ateliêzinho, onde lá no fundo eu fazia maquiagem, e foi onde eu também iniciei os procedimentos estéticos e abri uma clínica em meio à pandemia. E como que foi essa parte, assim, que você decidiu, vou abrir minha própria clínica, ainda mais num ano, né, tão conturbado como foi o da pandemia, que tudo era muito incerto. Você abriu a sua clínica nesse ano, conta pra gente como que foi esse processo todo de você abrir em meio à pandemia. Foi bem louco. Eu sou uma pessoa, assim, muito determinada, e quando eu tenho a confirmação, eu vou lá e faço. Eu não olho as circunstâncias, eu não olho ao meu redor. Se eu tenho a certeza, se Deus me confirma que é aquilo, eu vou. Na época, eu já estava, assim, muito bem, né, no meu ateliê. Quando a pandemia estourou, o que eu fiz? Eu comecei a focar mais em sobrancelhas, porque eu maquiava e também fazia sobrancelhas. E foi uma alternativa para que eu conseguisse ter uma renda naquela época, até porque a loja fechou e eu não tinha mais como maquiar.
né? Porque os eventos, eles sanaram. Então, eu falei, eu vou atender os clientes 1 a 1 de porta fechada e eu vou fazer design de sobrancelha, rina e micropigmentação, que era o que eu fazia na época também. Eu falei, vou focar nisso. Antes eu não focava tanto porque a maquiagem era o que predominava. Então, bombou porque as pessoas estavam usando máscara. Então, o que ficava à vista? Os olhos, né? Sobrancelha. Então, quem fazia sobrancelha, quem não fazia, passou a fazer. E quem já fazia, passou a fazer mais. Acho que era um escape que a pessoa tinha para se sentir melhor naquela época. Então, eu trabalhei bastante e eu fiz uma conta simples no meu caderno. Eu falei bem assim, hoje eu faturo no mês entre 3.000 e 3.500 fazendo maquiagem, fazendo sobrancelha. Então, se eu conseguir um aluguel, um ponto de um espaço maior, mais bem localizado, e dentro desse valor de aluguel, eu consigo pagar. Olha só, eu não tinha noção nenhuma dos custos, né, de uma empresa. Eu só fiz essa conta. Eu falei bem assim, eu preciso arrumar um aluguel dentro do valor que eu faturo hoje. Aí eu comecei a pesquisar, a procurar. Eu falei, não, esse ano a minha meta é abrir minha clínica. Porque como as maquiagens tinham sanado, eu estava finalizando minha pós-graduação de estética. Então, assim, não foi proposital. Eu não planejei abrir a clínica de estética naquela época. Foi as circunstâncias. Entrou a pandemia e eu falei, opa, e agora? O que eu vou fazer? Né, não tem mais maquiagem. A maquiagem era o último serviço a ser liberado por ser eventos. Eu falei bem assim, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que mudar aqui as estratégias. Então, foi quando eu decidi abrir a clínica. Eu falei, eu vou usar essa oportunidade para abrir minha clínica. Aí eu comecei a procurar ponto e foi quando eu achei o ponto que eu estou hoje. E você tinha comentado sobre esse negócio de transformação, né? Que o seu trabalho proporciona hoje na vida das pessoas. Hoje sempre, né? Você sempre esteve nessa área. Você tem alguma história para contar pra gente de alguma cliente que te marcou bastante? Eu tenho várias histórias, são várias histórias marcantes. Eu acho que desde a mais simples, que a paciente chega lá falando, vou casar depois de um término, até uma história mais emocionante. Eu acho que tudo é importante, né? Tudo é marcante. A gente sempre lembra de cada paciente de uma forma única. Mas eu tenho uma história recente, que inclusive essa paciente, ela me autorizou a postar a história dela, o caso dela. Eu fiz um Reels relatando que ela me procurou para realizar a harmonização facial devido a um trauma que ela teve no relacionamento. Ela foi agredida, ela sofreu violência doméstica e ela ficou bem desconfigurada. Ela fez, se eu não me engano, 3 cirurgias faciais no rosto para recuperar o rosto dela, e nesse processo de recuperação ela entrou em depressão, ansiedade, ela só chorava, emagreceu muito, e durante esse processo de 1 ano, onde ela estava buscando se reerguer, fazendo muita terapia, passando com um psiquiatra, ela sofreu um envelhecimento precoce. E o rosto dela ficou bem envelhecido, né? E durante esse processo, ela foi se reerguendo, ela foi melhorando mentalmente, fisicamente, e foi quando ela percebeu o envelhecimento que ela teve devido o dano, né, causado por essa violência. E foi quando ela me procurou. Ela se sentiu confortável de vir até mim, de realizar esse procedimento. Ela se emocionou muito, porque era algo que ela queria muito. Então, ela investiu para fazer essa harmonização. E para ela, era um grande sonho, né? Ela queria se olhar no espelho e se sentir linda, se sentir bem, depois de um processo tão doloroso. E para mim, foi uma história que me marcou muito, e é bem recente. Sim, que o seu trabalho realmente ele causa uma transformação, né? Não só estética, não só por fora, também tem a ver com
com os acontecimentos, né, da vida das pessoas, com o que elas passam, e aí você causa uma transformação real, não só na aparência. Isso é muito legal. Por dentro e por fora, né? Exato. Nunca é só estética, né? Tem um propósito bem maior. E assim como ela te marcou, com certeza você também marcou a vida dela. Com certeza. Eu tenho uma frase que foi uma paciente que falou pra mim que hoje eu sei que foi uma resposta de Deus na minha vida, né? Ela falou que eu não cuido somente de pele, que através do meu trabalho eu cuido de almas. Então é assim que eu levo o meu trabalho, né? Cuidando de almas. Eu acho que a parte estética é 10% de tudo que eu consigo proporcionar na vida das pessoas. É verdade. E você contou, né, que você acabou na pandemia, pela circunstância, você saiu da maquiagem de vez, porque tava tudo fechado, acabaram os eventos, e aí você abriu a sua clínica focada em estética. E como que você conseguiu os primeiros clientes nessa clínica, né, que ainda tava na pandemia? Como que foi essa parte? Ainda estava na pandemia. Como eu já estava há um bom tempo, né, maquiando, eu já tinha formado ali uma clientela, eu já tinha formado um nome, as clientes, elas me acompanharam, né, claro que não me acompanharam na parte de harmonização, porque eu estava ali iniciando, porém, eu comecei a me posicionar, porque eu sabia que eu ia precisar me posicionar de uma forma diferente, trabalhar um marketing diferente para que novos pacientes surgissem, né? E as pessoas, ela me conhecia como Joyce Lima Makeup, que era a Joyce da maquiagem, a Joyce da sobrancelha. Muita gente nem sabia que eu era formada, que eu tinha me formado como enfermeira, que eu tinha especialização em estética. Então, ela foi um choque quando eu falei, a partir de hoje, eu não atendo mais maquiagem. A partir de hoje, eu sou a doutora Joyce Lima e eu vou vender os meus procedimentos de harmonização. Então, foi um choque. Cidade pequena, então, assim, eu sofri muito preconceito, as pessoas, elas zombaram de mim, elas me ridicularizaram, me mandavam mensagem falando que eu não era doutora, que doutora era médico, e eu sempre batia de frente, mas tem uma lei, essa lei me permite ser intitulada como doutora, porque eu sou uma profissional da área da saúde, eu estou agindo como a lei, e eu sempre defendi a minha profissão, porque é uma profissão desvalorizada, infelizmente. É uma das profissões mais importantes, tão importante quanto qualquer outra, mas as pessoas, elas acabam não valorizando. E ali eu entendi a minha missão de mostrar que o enfermeiro, ele é capacitado, ele tem conhecimento técnico, científico, e que se ele quiser seguir uma área de outra especialização, ele pode seguir isso e ele vai ser valorizado, mas ele precisa se posicionar. Então, eu comecei ali a defender a minha classe, né? E me portar como uma profissional tão boa e dedicada como qualquer outro. E a partir daí, eu tive que botar ali um colete à prova de bala e falei, pode vir, que eu tô pra receber. Tá pronta. Tô pronta. E eu comecei a me posicionar. É difícil, porque eu sofri muito preconceito, até de médicos. Tinha médicos que entravam no meu perfil e me mandavam mensagem. Teve um caso de um médico que me difamou em um grupo para milhares de profissionais, pegou foto minha, tirou print das minhas redes sociais, foto da minha clínica, e foi nesse grupo tentar me descredibilizar. E muitos pacientes mandaram mensagem para mim, né? Olha o que tá acontecendo. Eu fiquei muito mal nesse dia, chorei muito, fui dormir chorando porque eu falei, minha carreira acabou. Mas aí eu falei, eu tô agindo corretamente, eu estou dentro da lei, a minha clínica é legalizada, eu não tenho o que temer. Então, no dia seguinte, eu fui lá, botei minha cara no Instagram, mostrei pro pessoal o que estava acontecendo, falei que eu ia buscar as providências, porque isso não podia acontecer, ele estava me difamando. E isso gerou uma repercussão enorme.
E algo que eu achei que iria me derrubar, acabou me elevando, porque muita gente começou a entrar em contato comigo, me seguir, mandar mensagens de apoio, de carinho. E ali foi uma forma que as pessoas elas foram solidárias comigo, e acabou que o meu nome ele cresceu ainda mais diante de algo que eu achei que iria ser o meu fim. Você fez do limão uma limonada, né? Exatamente. Exatamente. E eu precisei seguir um processo ali de mudança de Branding, assim, marca pessoal. Exatamente. Eu precisei seguir essa mudança ali e eu tive que ir com muita cautela, né? Porque muitos pacientes, eles queriam a Joyce que maquiava. Só que o meu marketing, a forma como eu divulgava o meu trabalho, era totalmente diferente da forma como eu divulgo hoje, da forma como eu precisei me posicionar. Porque quem faz maquiagem, a maioria, né, das pessoas que faz maquiagem é um público diferente, né? São mulheres mais novas, eventos, e harmonização e rejuvenescimento, que é a área que eu me especializei, o público que eu queria atingir era um público mais velho, um público que já estava ali a partir dos seus 35 anos, já tinha ali sua vida mais, né, estabilizada. Até por ser um procedimento mais caro, né? A pessoa precisa ter um pouco mais de estabilidade financeira para investir. Exatamente. E também por ser um procedimento de saúde, né? É um procedimento injetável, saúde estética. Uhum. Então, o público, ele precisa sentir confiança em você para realizar o procedimento. Então, eu não poderia, por exemplo, fazer um vídeo de dancinha, fazendo um tutorial de maquiagem, rindo, porque isso iria afastar o público que eu gostaria de atingir. Então, meio que eu fui me posicionando, até a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se expressar, selecionava o que eu iria postar, porque eu via que isso fazia muita diferença. E foi quando eu comecei a atingir o outro público, eu fui migrando. Hoje, eu só atendo a harmonização facial, rejuvenescimento, eu consigo atender o público que eu desejo, a classe que eu desejo atender, e eu consigo, através das redes sociais, atrair esse público com o meu posicionamento. E já que estamos aqui para falar de criação de conteúdo, né? Eu acho que vendo a sua história, com certeza foi um fator que impactou muito, né? Tanto para você fazer essa transição de maquiagem para estética, harmonização, a criação de conteúdo foi importante para você nesse processo. Então conta pra gente como foi que você iniciou a ter esse olhar, né? A ter esse olhar de tipo assim, se eu postar, se eu ser vista, eu vou conseguir mudar o meu posicionamento e eu vou me diferenciar das demais clínicas de estética. Quando que você virou essa chave mesmo? Olha, eu acredito que desde o momento que eu comecei a empreender lá atrás, eu já tinha uma visão diferenciada. Porque eu falava bem assim, eu tenho aqui as redes sociais, eu vou ficar postando foto minha? Não, o que hoje eu preciso? Eu preciso mudar minha realidade. E como que eu vou fazer isso? Através de um aumento financeiro. E eu precisava expandir o meu trabalho, eu precisava que mais pessoas vissem o meu trabalho para que eu vendesse mais. Eu sempre fui uma pessoa de ver potencial na venda, né? Se você sabe vender, você não fica desempregado e você consegue alcançar aí muito financeiramente. Então eu falei, eu vou usar as redes sociais ao meu favor. Então lá atrás eu comecei a fazer vídeos, gravar tutorial. Eu não tinha um celular bom, eu não tinha estúdio, eu não tinha nada, só tinha vontade. Então eu ia lá, colocava o celular, às vezes fazia uma gambiarra, vários livros, o espelho, e no final das contas eu ia lá e gravava. Eu lembro que eu estava na loja. A minha loja que eu abri, ela era em frente à estação de trem. E eu ia gravar os tutorial, os trens passavam, fazendo aquele barulhinho, sabe? Aí saía o barulho do trem no fundo, e eu não tava nem, eu falava, é melhor feito do que bem feito, né? E colocava lá. E até hoje tem cliente que às vezes manda, eu lembro você com os tutorial. E eu vejo que hoje, a gravação de conteúdo não é mais uma opção, né, uma obrigação
para quem tem empresa. Então, assim, se você não gosta de aparecer, você vai ter que aprender a gostar, porque infelizmente, senão sua empresa não vai dar certo. Então, eu via que através dos meus vídeos, da conexão que eu gerava com o público, eu conseguia atrair um público que comprava qualquer coisa que eu postava lá. Então, assim, eu vendia maquiagem, eu gravava o tutorial, eu conseguia vender a maquiagem e vender os produtos que eu estava gravando o tutorial. E hoje, nas minhas empresas, através do meu marketing, da criação de conteúdo, através de Reels, Stories, eu consigo atrair o público para minha empresa, para fazer não só procedimentos comigo, mas também com a minha equipe. Tem público que não conhece a profissional que está trabalhando lá, mas através de mim, ele vai na minha empresa e ele consome do que eu vendo. Então, eu acho que a criação de conteúdo, ele é primordial, é algo que não tem como você abrir mão, né? É muito importante e para mim é a melhor coisa, assim, porque você consegue vender qualquer coisa e a gente consegue trazer um crescimento muito grande para a empresa através disso. O que você falou é muito verdade. A gente sempre comenta que se você é empreendedor, empresário, você é literalmente obrigado. Eu não vejo assim como uma opção, porque se você é empreendedor, você precisa estar nas redes sociais, você vai precisar criar conteúdo, não tem o que fazer, e também é melhor que você crie, porque igual você falou, traz vários benefícios. Você consegue vender mais, consegue atrair gente. Traz confiança. Pro seu negócio. Então, eu queria saber, assim, a criação de conteúdo, ela impactou diretamente no seu faturamento? Você acha que por você criar, por ser uma pessoa ativa nas redes sociais, isso aumentou o faturamento das suas empresas? Com certeza, com certeza. Eu comentei com vocês, né, que eu tinha um faturamento ali, trabalhando com sobrancelha, com maquiagem na época, de 3.000, 3.500. E hoje, com a minha empresa, a primeira empresa que eu abri em Ribeirão Pires, eu tenho um faturamento anual de 1 milhão. Mais de 1 milhão, a gente já bateu essa margem, e eu sei que foi através da criação de conteúdo, não só isso, né, claro que por trás tem todo um encantamento, tem toda uma qualidade, um atendimento, né, mas a criação de conteúdo, ela faz parte desse faturamento, porque é onde eu consigo atrair os pacientes, né, onde eu consigo atrair os clientes e vender para as empresas. Sim, o que você falou é exatamente a definição que eu vejo. A criação de conteúdo, ela é feita para atrair. Então, você leva o público até o seu local e aí lá você proporciona uma experiência e faz um trabalho de excelência, né? Então, a criação de conteúdo, ela é para atrair e você entregar um ótimo resultado para fidelizar esse cliente que veio através da criação de conteúdo. E aí esse cliente indica, posta, marca e vira aquele negócio todo, né? Exatamente, é um ecossistema ali, né, onde o paciente, ele vai comprar o seu trabalho através da vitrine, daquilo que você expõe, adquire a confiança, e chegando lá ele comprova tudo que foi postado, tudo que foi divulgado, é onde ele indica, e a gente sabe que foi feito um bom trabalho. E aí você comentou que você tem 2 clínicas, né? A primeira foi a de Ribeirão e a segunda unidade é aqui em Santo André. E como que foi para você? Quais foram, assim, as maiores dificuldades que você viu em ter uma clínica já consolidada, que era de Ribeirão, e se aventurar em uma nova localidade, em um novo espaço? Conta pra gente um pouco como foi essa nova empresa, né? Certo. Quando eu abri a clínica em Ribeirão Pires, eu fui com a cara e com a coragem. Eu não entendia nada de gestão de pessoas, de parte administrativa. Eu aprendi tudo na raça, na marra. Fui guerreira, meti a cara nos livros. Falei, agora eu tenho que fazer acontecer. Já abri, eu tenho que fazer dar certo. E detalhe, né? Talvez eu não tenha comentado aqui, mas quando eu abri a primeira empresa, eu abri na pandemia
e grávida. Nossa, dois grávida. desafios. 2 desafios. E eu só pedi para Deus me dar saúde. Falei, Senhor, me dá a saúde que pode deixar que o resto eu faça acontecer. Então, eu trabalhei do início ao fim da minha gestação. Com 9 meses e pouquinho, eu tava lá atendendo os pacientes. Ganhei meu filho e com 15, 20 dias já tava lá de volta, atendendo. Então, assim, foi uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. Desde o primeiro mês de empresa, eu tive faturamento. Desde o primeiro mês, eu consegui pagar minhas contas, né? Que eu tinha medo só de... na verdade, eu não tinha medo. Eu falei bem assim, se eu abrir a empresa e o meu faturamento for o faturamento do aluguel, pra mim tá ótimo, eu me viro, eu fico ali o tempo que for necessário até eu conseguir fazer girar. Mas Deus foi tão maravilhoso e misericordioso que desde o primeiro mês eu tive um bom faturamento. E eu consegui pagar as contas, consegui lucrar. E eu não tive tantos desafios na questão de financeiro, né, no início ali, porque a clínica, ela estava se pagando, né, na medida do possível, que nem essa trend que tá tendo aí, né, primeiro você começa, então eu fui... Depois você melhora. Depois você melhora, então eu fui com o que eu tinha, as paredes eram verdes, eu falei, tá ótimo, tá lindo, peguei máquina emprestada, dei meus pulos, me virei. Mas quando eu abri a empresa em Santo André, eu abri depois de 5 anos, praticamente, da primeira empresa. A primeira empresa, ela já está consolidada, ela já tem uma cartela de clientes que se vende sozinha, praticamente, né? E muitas dificuldades que lá no início, como gestão de pessoas, administração, investimento eu já tirava de letra, então eu falei, vou abrir a segunda, né, quero dominar o mundo, vou abrir várias, vai dar tudo certo. E eu falei, vou abrir a segunda unidade. E eu mal sabia o que estava me esperando. Porque quando eu abri a segunda unidade, eu achei que eu ia tirar de letra. Eu falei, não, vai ser mais fácil, já vai andar sozinha, porque eu já sei como fazer, eu já tenho um público muito bom. Aí abri a clínica, falei, ela vai se virar só. Botei funcionário lá e fiquei esperando. Só que no final das contas, menina, foi uma dor de cabeça, porque a diferença de uma cidade pequena para uma cidade grande é muita. Eu não sei se foi a época que eu abri, não tinha tantos profissionais, não tinha tanta concorrência, não tinha um marketing tão abundante, onde as pessoas tinham um fácil conhecimento ali, né, tinha acesso muito fácil às informações, mas eu consegui ali, em pouco tempo, consolidar a minha empresa em Ribeirão Pires. E em Santo André eu tive muita dificuldade com equipe, né, e com esse fidelizar, porque, consequentemente, quando você não tem uma equipe tão boa, você não consegue fidelizar o cliente. E por ser uma cidade muito maior, tem muita concorrência, né? E a época também que nós estamos, a concorrência está cada vez maior. E não só isso, né? O marketing, ele está dando possibilidades para qualquer pessoa aparecer. Então, a gente que é empresário, a gente tem essa dificuldade, porque às vezes tem empresas que não são nem empresas, mas que tá sendo muito mais vistas, sendo muito mais vista que a sua, né? Principalmente na área da estética. Qualquer um hoje em dia fez o curso, pode abrir um lugar para atender, às vezes não tem legalização, não tem nada, não faz o que você faz ali para andar certinho e acaba tendo uma proporção muito maior, porque está trabalhando muito melhor o marketing. Então foi onde eu precisei encontrar aonde que eu estava errando. E eu descobri, né? Desde o início da minha carreira, eu comecei
a trabalhar o marketing de forma orgânica. E até pouco tempo, né? A minha empresa em Ribeirão Pires é orgânico. Eu trabalho ali a constância dia após dia nas redes sociais. Mas em Santo André, por eu não ser tão conhecida, por ser uma cidade muito maior e ter muito mais concorrência, eu não consegui trabalhar de forma tão efetiva esse orgânico. Então, eu senti a necessidade de expandir o marketing, treinar mais equipe, encontrar pessoas dentro do propósito. Então, a minha maior dificuldade foi essa, foi estabelecer uma equipe e também trabalhar o marketing de uma forma mais ampla, ter uma visão mais ampla, coisa que lá atrás eu não tinha. O pouco que eu fazia já dava muito certo, né, por conta da época. E é basicamente isso. E hoje, o que você acha, né? Você comentou assim que hoje tem muitos profissionais nessa área, que a área de harmonização tá em alta. O que você faz hoje para você se diferenciar desses profissionais? Assim, se você olhar cada canto, tem um profissional. Menina, virou um negócio. Eu não aguento mais. Eu olho assim e falo, meu Deus, a internet tá cheia. Hoje, o que eu penso, né? Eu tenho os meus valores, que são algo que eu não troco e eu não abro mão por nada. Eu sempre falo, né? Nem que eu demore mais 10, 20, 30 anos, mas eu não abro mão do que eu acredito, dos meus princípios. Então, eu sempre ajo com a verdade. Eu sempre mostro nas redes sociais quem realmente é a Joyce, quem realmente é a doutora Joyce. Ela é uma pessoa temente a Deus, que tem uma família, que valoriza a família, que preza pela honestidade, pela transparência e que não se corrompe. Então, eu acho que esse é o meu maior diferencial. É eu mostrar quem realmente eu sou, sabe? E entender que não vai existir ninguém como eu na face da Terra. E que os pacientes que escolherem o meu espaço, ele vai estar escolhendo a minha essência. Então, para mim, isso já basta. E eu acredito que esse é o meu maior sucesso. Hoje eu tenho as minhas clínicas que, graças a Deus, estão aí funcionando. Tem clientes que estão há anos comigo, desde quando eu maquiava, desde quando, assim, eu era uma pirralha, e hoje eles me acompanharam. Clientes que chegaram há pouco tempo e que eles valorizam o meu trabalho, eles pagam para estar ali. Eles me dão feedbacks positivos, passam não só comigo, mas com toda a minha equipe. Então, isso é um sinal de confiança, né? E sinal que eu estou realmente mostrando isso nas redes sociais, mas principalmente quando eles chegam lá, eles comprovam que tudo que eu mostro é verdade. E isso, para mim, é a maior recompensa. Eu acho que é um sinal de conexão, né? Que o que você conseguiu mostrar nas redes sociais é aquilo, né? Você é a mesma nas redes sociais, é a mesma na sua clínica. Isso vai se conectando com as pessoas e aí as pessoas querem fazer com você justamente por isso, por conta dos seus valores, por conta dos seus propósitos, né? Porque você não é só a doutora Joyce, é a doutora Joyce que é mãe, que é esposa, que é família, e isso vai se conectando com quem quer ser atendido por você. É exatamente isso. Estar nas redes sociais, muitas pessoas acham que é fácil, é glamour, né? E não é. É um trabalho. É também um trabalho. E existem pessoas que montam personagens visando como trabalho. E tá tudo ok, tá tudo certo, é a forma como a pessoa tem ali de trabalhar. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi ser eu mesma porque eu acho que eu não conseguiria sustentar um personagem por muito tempo, sabe? Eu acho que seria algo que seria muito sacrifício por dinheiro, né? Por crescimento. Então, para mim, isso não funciona. Não né? funciona. É muito real isso que você falou. Isso também é um valor nosso aqui do Profissão Creator, que a gente sempre fala que não importa qual a sua personalidade, não importa como você seja, as pessoas podem até te achar
chato, mas sempre tem alguém que vai gostar de você, que vai gostar da sua personalidade. Então, não importa o jeito que você fala, não importa, seja só você. A gente defende isso, que você sendo você, você mostrando a sua personalidade, você vai atrair pessoas que se conectam e que estão alinhadas com esse propósito, né, com os seus valores, assim como você falou que acontece com você e com seus clientes. E aí, como você comentou, né, da criação de conteúdo, que foi um dos motivos que trouxe os clientes para você, eu queria saber qual tipo de conteúdo você acha que dá mais certo. Assim, você faz antes e depois, como que é? Na minha área de harmonização e estética em geral, o que dá muito certo é antes e depois foto, porque assim você comprova o resultado, né? Você comprova o quanto seu trabalho é bom. Também Reels, que mostra ali o dia a dia em clínica, os atendimentos com os clientes, você também conectar com o cliente, algo que gera ali um retorno muito grande de paciente, porque o paciente ele não quer comprar só o resultado, ele quer comprar quem vai aplicar o procedimento nele, né? Quem que é a profissional? Então, às vezes, ele tá ali para fechar, mas o que vai virar a chavinha, o que vai fazer realmente ele consumir, às vezes é uma conexão dentro da sua casa. Às vezes você mostra ali o seu filho e ele fala, poxa, eu também tenho um filho, nossa, que legal, ela também faz isso. E são esses tipos de atitude que eu vejo que converte bastante, porque quando os meus pacientes eles chegam, quando é a primeira vez, né, eles me abordam como se já me conhecesse. Eles perguntam do Theo, que é o meu filho, como se eles já conhecessem. Isso até assusta um pouco. Falo, meu Deus. Coisas, às vezes, que eu mostrei ou que eu falei lá nos stories e que Elas lembram, elas né? lembram. Eu falo, gente, dá certo mesmo, porque é algo que fixa ali na mente, né? Então, falar também sobre o caso do paciente, o que assim, é indispensável na área da estética, da harmonização, você tocar na dor do cliente, na dor e desejo. Então, quando você toca na dor, você faz o paciente, ele, poxa, realmente, eu preciso desse procedimento, eu tenho essa necessidade. E quando você toca no desejo, né, porque você atrai o público que quer fazer aquele procedimento por querer estar mais bonita, por querer chamar atenção, por querer Se sentir mais olhares. confiante. Exatamente, se sente confiante e atrair olhares. Então, eu sempre trabalho dessa forma, tocando na dor do paciente, no desejo, através de fotos de antes e depois, reels, contando o caso do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que, se eu quero vender uma harmonização, eu vou tocar na dor dele, então eu conto uma história, né? Olha, essa paciente, ela chegou aqui relatando que odeia tirar foto de perfil porque ela sente que tem algo desarmônico no rosto dela. Aí eu pontuo ali, olha, o queixo pode ser mais retraído, por isso que você está sentindo essa desarmonia. O narizinho tem a ponta caída, ao sorrir a ponta cai, ou o lábio está muito retraído, então a gente vai harmonizar. Eu menciono os pontos de harmonia que a gente pode realizar para melhorar aquele perfil. Então, eu conto o caso da paciente, a queixa dela principal, os pontos onde eu vou trabalhar no rosto dela e o resultado. Então, dessa forma, o paciente fala, opa, é isso que eu preciso. E é onde ele vai, nos procura, e através do atendimento, do WhatsApp, a gente consegue fechar o procedimento, a gente consegue fechar a consulta e, consequentemente, o procedimento. Caramba, muito legal, né? Porque é algo que você aborda ali na sua rede social e a pessoa chega lá no seu espaço e vê que é isso mesmo, né? E sente de verdade que você se importa com o seu paciente. E eu queria saber, né? Você comentou aí que a criação de conteúdo impactou no seu faturamento, impactou hoje em todos os seus resultados nas suas empresas, e eu queria saber o que mais que ela te proporcionou, alguma palestra, a possibilidade de expandir o seu negócio para o nível educacional, né? Você comentou que dá cursos também, como que foi essas etapas, né, da sua empresa?
A harmonização, né, a área da estética me proporcionou muito crescimento, graças a Deus. Hoje eu ministro cursos para profissionais da área, então eu tenho um curso que é a Mentoria VIP, é um curso presencial, onde eu ensino a minha técnica, que é uma criação minha, de preenchimento labial, de harmonização e rejuvenescimento. Também tenho infoproduto, que é o lançamento que eu fiz em 2024, que se chama Preenchimento Labial Erro Zero na Prática, que é um curso online onde eu ensino, na prática, como fazer um preenchimento descomplicado, né? Onde consiste em 3 pilares, que é conforto, segurança e naturalidade, que são os pilares que eu prezo nos meus procedimentos e foram esses pilares que me trouxe aí grande sucesso, consegui fidelizar os meus pacientes, consegui entregar resultados incríveis. Também dou palestra, ministro, né, palestras quando sou chamada. Então, além dos cursos, é muito gratificante ver o quanto o meu trabalho ele cresceu, né? O quanto eu consegui expandir isso a nível Brasil, e para mim é uma realização de um sonho que eu estou vivendo hoje. Eu jamais imaginei, né, estar aqui, inclusive, falando sobre a minha trajetória, falando sobre quem eu sou, sobre as minhas empresas. E é sobre isso. Inspirando tanta gente, né? Exatamente. Muito legal ver tudo que você conquistou, né? Tudo que o seu conhecimento te trouxe e te proporcionou. E aí eu queria saber de você, assim, se você tem um momento ou algo que aconteceu que você se sente muito orgulhosa, assim, o momento que você sentiu, nossa, deu certo, realmente isso aqui me levou muito mais do que eu imaginava, muito longe, né? Muito mais do que eu esperei. Para mim, deu certo desde o momento que eu vi a mudança que eu tive de realidade, né? Eu abri a primeira empresa, eu tava com a conta negativa, eu não tinha R$1. E eu fui só com a força, com a fé e com a coragem. E hoje, o que eu posso proporcionar, não só para mim, mas para minha família, ver que muitas pessoas ao meu redor vivem, né, das empresas, isso para mim é incrível. Muitas colaboradoras, elas mudaram de realidade através da minha empresa. Pacientes que entram e são transformadas de alguma forma, para mim, já é algo muito valioso, né? Eu acredito que a realização de sonhos e de sucesso não é só a questão financeira, né? Claro que isso é importante, mas eu acredito que é uma consequência, né, de tudo que a gente consegue proporcionar para o outro. Então, se as nossas empresas estão servindo, né, de alguma forma, glorificando o nome de Deus e usando disso para servir o próximo, já é uma grande vitória, já é uma grande conquista. Então, para mim, eu já sou muito realizada. Já deu certo, porque muitas vidas foram transformadas. Para finalizar, queria saber se você tem alguma dica, algum insight que você quer passar para profissionais da sua área, seja de empreendedorismo, seja de criação de conteúdo. O que os profissionais de estética podem aprender com você hoje? A principal dica que deu muito certo para mim é o que eu aconselho. Primeiro de tudo é você investir em conhecimento, né? Buscar por conhecimento, isso abre portas, abre sua mente. Não tenha medo de investir, porque muitos profissionais que estão iniciando ou até estão há muito tempo na área, né, fica com receio de investir em curso, de fazer um curso com aquela profissional que gosta, mas que não sabe se realmente vai dar certo. Se você não se diferenciar, se você não buscar por conhecimento, você não vai alcançar os seus objetivos, né? A obrigação do profissional da área da saúde é saber executar. Ele precisa saber, ele precisa ter um bom trabalho, né? Agora, buscar além já é uma necessidade que ele precisa ali estar dentro do mercado. Então, ser constante nas redes sociais é algo que ele também precisa para que ele consiga ser visto. Hoje, as redes sociais é a antiga Globo, né?
só que você não precisa pagar por isso. Então, é usar as redes ao seu favor para que você consiga atingir o público que você quer atender. No início vai ser difícil, muita gente tem medo de começar, né, por medo de não ter cliente, mas se você faz um trabalho honesto, se você entrega qualidade, se você for constante e ter disciplina, não tem como dar errado, né? E lembrar que o seu poder você já tem, que é ser você mesmo, né? Então, para de ficar olhando para o lado, para quem tá fazendo mais, quem tá fazendo menos, foca no seu e busque o crescimento que vai dar certo. É isso mesmo. E agora a gente vai pedir para você deixar suas redes, né? Falar onde ficam suas clínicas, divulgar a sua empresa, o seu comércio para os nossos seguidores, para eles irem lá fazer um atendimento com você também, né? Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, @doutora Joyce Lima, Joyce com I. E na cidade de Ribeirão Pires, fica localizada a unidade 1 do Instituto Joyce Lima, e na cidade de Santo André fica localizado a unidade 2 do Instituto Joyce Lima. Queria agradecer você, Joyce, por ter topado o convite, né, por compartilhar também todo o seu conhecimento de empreendedorismo, de criação de conteúdo, né, tudo que você agregou aqui, tanto para o cliente final como para os profissionais da estética, e desejar muito sucesso para você, para toda a sua família, que você cresça cada vez mais, né, e que seja cada vez mais abundante em tudo que você já é. Muito obrigada. Obrigada, viu, Joyce, por ter aceitado o nosso convite. Eu amei saber mais um pouquinho da sua história e desejo sucesso também. Obrigada por contribuir com o nosso projeto. Muito obrigada, meninas. Então é isso, Creator. Você encontra todas as redes sociais da Joyce aqui na descrição do vídeo, as redes sociais do Profissão Creator também. E continue aí, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais histórias de criação de conteúdo. Muito obrigada, até mais!